Poquezinhas, poquezonas. Poquezeiras. Este episódio vai ser épico. Primeiro porque o especial de e-mails do POC de Cultura finalmente voltou. A quanta? A gente não tinha nem chegado no episódio 10 quando a gente fez o especial de e-mails. E agora nós estamos chegando no 60. Todo este tempo você ler e-mails das Poquezinhas. Tem alguns e-mails que foram recebidos em janeiro? Tem. Tem. Assim, Mas é com delay, mas é com amor. a gente vai responder. E, bom, vamos nos apresentar e depois eu falo por que o episódio é especial. O meu nome é Felipe Hilário. Eu sou o Caco, gente. Eu sou o José. e este é o POC de Cultura! Bem-vindo, novos ouvintes. E esse é um episódio especial também porque é a nossa primeira dobradinha. Da semana passada, que na verdade é hoje mesmo, que estamos gravando os dois no mesmo dia. Mas ninguém precisa saber. Mas eu gosto de ser Agora vocês já transparente estão com os sabendo. ouvintes. Temos a nossa dobradinha. Compromisso com a verdade. A nossa dobradinha com Anderson Vieira. Eu tenho que falar de novo, já que Por esse é um outro favor. episódio. Yes. Então, olá, pessoal. Meu nome é Anderson Vieira e esse aqui é mais um episódio do POC de Cultura. Aê! E também, como se não bastasse, nós temos a ajuda o quê? De duas mulheres bissexuais. Gosto de rotular assim. Duas amigas pessoais do POC. Gosto de rotular assim. Eu também gosto, por isso que... Morri. São duas mulheres que já foram plateia no POC, vivem sendo plateia no POC, porque estão encostadas aqui em casa. Porque a gente tá explorando o Felipe e o José faz uns meses. Eu um pouco mais que a Bárbara. Eu acho que enquanto gays brancos, elas estão no direito, sendo Também mulheres, né? acho. Ai, obrigada, tudo. Eu chamo de reparação histórica. Reparação histórica. Bárbara Clé Oi, meninas, tudo bom? e Isadora Clé. Isadora Puríssimo. A gente dorme na minha cama, mas a última vez que eu chequei, a minha mãe era outra. Tudo bem. Isadora que a- Puríssimo. Apesar que Mãe de Bárbara é um ícone, né? Que Mãe tá de sempre Bárbara é um comentando. Sim, a Mãe de Bárbara é um ícone. Ouve É. POC de Daniela, por Cultura. favor. Houve POC de cultura. Minha mãe hoje tava desesperada porque ela queria ouvir ela queria ouvir POC, mas ela não tem Spotify, ela não usa nada disso, ela não sabe como. Aí o José ajudou ela, falando pra ela ir no YouTube, então ela tá ouvindo no Estamos YouTube. lá em todas as plataformas. Isso, todas as plataformas. Primeiro, as meninas estão solteiras. Anderson também está solteiro? Não. Ah, Anderson não está vamos falar solteiro. sobre isso também aqui hoje, é verdade, lembrei. Hoje tem. Então vamos começar o nosso especial de e-mails. Temos algum recado? Não. Nenhum. Nenhum? Acho que não. Sejam felizes. Em breve vamos fazer um catarse. Olha, talvez a gente já tenha feito. Como a gente tá gravando 2 semanas. Não, a gente No não vai mesmo ter dia? feito. A gente não vai ter feito, não, que eu preciso verdade. gravar o vídeo. É isso, a gente vai fazer o Catarse e hidratem-se, passem filtro solar. Vamos começar os e-mails? Quem quer começar a ler o e-mail? Vamos. É, lê, José. Nós Posso pedimos- começar. Nós pedimos pra vocês mandarem os e-mails, vocês mandaram e hoje finalmente chegou o dia. Temos aqui sobre terminar relacionamentos. Olá, POCs maravilhosas, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Ana, que é um nome fictício, tá? Bom, queria um conselho sobre uma situação que estou vivendo e ao mesmo tempo sugerir uma pauta pra vocês. Sei que vocês têm episódios sobre relacionamentos, mas acho que seria massa ter um exclusivo sobre términos, como vocês superaram seus ex, enfim, esses dramas todos. Nessas últimas semanas estou passando por esse drama de terminar ou não terminar e estou sofrendo muito com isso. Vou explicar. Antes de tudo, abrimos o relacionamento faz uns 2 meses e estamos juntas há 2 anos. Namoramos à distância, moro em Rio Claro porque faço faculdade aqui, porém também moro em São Paulo porque minha família é daí. Ela mora em São Paulo, capital. O nosso combinado foi de poder ficar com pessoas em festas, porém nada além disso, ou seja, sem conversinhas no WhatsApp, para não alimentar algum apego além do carnal. Porém, eu estava percebendo que ela estava falando muito de uma colega de trabalho dela e comecei a ter aquela desconfiança. Num ataque investigativo, acabei invadindo a privacidade dela e fui ler as conversas dela no WhatsApp. Ela conversa muito com essa menina do trabalho e até aí não vi nada demais, poderiam ser só amigas que conversam. Porém, joguei no search do WhatsApp da minha namorada o nome da menina e vi que ela tinha falado com uma outra amiga dela da faculdade sobre essa menina. Amiga? Nessa conversa, beloved. ela relatava que estava gostando muito dela, não parava de pensar nela, que achava ela linda, inteligente, etc. Detalhe que a menina é supostamente hétero.
Porém, ela acredita que não seja tão hétero assim e que tem esperança de poder ficar. A famosa... Bissexual! Ainda na conversa, ela falou que o que está sentindo pela menina parece o que sentiu por mim no início de tudo. Eita. Eu namorava antes e ela gostava de mim nas escondidas. Resumindo, ela sente atração por quem supostamente está indispensável para ela no princípio. Enfim, além disso, ela parece não fazer tanta questão quanto antes de manter um diálogo comigo. Como namoramos à distância, conversar é importante. Ela tem uma rotina super apertada, trabalho mais estudo, porém vira e volta, vejo ela online 1 milhão de vezes e só vai me responder quando dá vontade. Pra terminar, sinto que ultimamente ela anda muito irritada comigo. Qualquer coisa que eu falo que minimamente não concorda, ela só falta jogar uma pedra na minha cabeça. Gente. A gente teve uma DR, falei alguns pontos pra ela, menos o da conversa com a menina no WhatsApp, e ela disse que me ama muito, mas a distância pega muito. Eu vou pra São Paulo uma vez por mês e antes ela vinha bastante pra cá, mas ultimamente ela não está vindo. Enfim, vocês acham que isso já deu o que tinha que dar? Sei que fui cuzona em ler as conversas dela no WhatsApp, mas se não fosse isso também, sei que ela não me falaria sobre e isso iria me atormentar. Amo vocês e desculpa pelo textão. Primeiro de tudo, vamos agradecer, eu amo vocês. Porque, Também né, amo vocês. A gente também ama essa atenção que você está dando pra gente. E que bom que você está dividindo essa história com a gente. Mas, já que estamos na presença de 2 mulheres fantásticas, eu acho que, né, local de fala. Yes. Vai, vamos começar. Bom, então vamos começar comigo, né? Vou aproveitar desse lugar de fala que me deram. Então, eu nem vou passar o sermão da questão da invasão de privacidade, porque você já fez já fez o meia-culpa. Então, assim, vamos deixar isso um pouquinho mais pra frente. Mas o seguinte, eu acho que não tá na alçada de ninguém aqui falar se o seu relacionamento já deu ou não deu, porque por mais que você tenha dado um depoimento bem detalhado e tal, eu acho que Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Sabe? Então, assim, eu não sei como tá a situação. Por mais que você tenha me contado, eu nunca vou estar no seu pé, então, quem sou eu? Mas, assim, você disse que explanou os problemas pra ela, um pouco do que você tava sentindo, e que ela disse que te ama e tudo mais. Só que eu acho que, assim, amor não é a única coisa que segura relacionamento, né? Porque existe, assim, amor é uma coisa muito importante. Óbvio, você precisa amar uma pessoa pra estar no relacionamento com ela, mas nem só disso se vive uma relação, tanto de amizade, quanto de namoro, quanto qualquer relações possíveis. Não, então, ainda assim, mais no caso dela, que é um relacionamento à distância. Sim, né? totalmente. Então, existem, tipo, se um relacionamento normal já tem várias variáveis além do amor, uma distância tem mais, né? Então, eu acho que aí vai ser uma questão de vocês sentarem juntas e verem se vocês estão dispostas a seguir com isso, quais tipos de concessão vocês, uma e outra, vão fazer, entendeu? Se vocês estão dispostos a fazer isso, se vocês acham que vale a pena continuar com isso, se não vai acabar estragando, se transformando numa coisa muito maior, e vocês terminarem no futuro se odiando, uma coisa bem pior, assim, então... Eu não lembro se é relacionamento aberto. Sim, é Era. aberto. Aberto há Mas 2 é meses. aberto, verdade. 2 meses e 2 anos de relacionamento. Então, é aberto e ela só pode ficar nas festas, Sim. né? Mas é aí que tá. Por que vocês abriram o relacionamento? Só porque vocês estavam morando separados? Porque se esse foi o único motivo, Já começou. talvez seja um problema, Sim. né? Eu Porque- acho, assim, por mais que ela tenha falado desse negócio de que ela já sabe que a invasão de privacidade não estava certo, eu acredito que tem uma coisa muito importante também. Se o relacionamento é aberto, o fato dela conversar com outra pessoa e dela falar pra alguma amiga de outra pessoa, não é uma traição, não é uma coisa errada também. Então, por mais que se ela tivesse visto isso sem querer, ou se ela tivesse ficado sabendo, mesmo que ela não tivesse invadido a privacidade, continua não sendo um motivo também pra ela achar que foi uma coisa tão grave. Porque ela tá conversando com outra pessoa, tá dentro do direito do relacionamento aberto Não, ali. mas ela colocou que elas têm regra. Elas têm regra Que de elas não não podem conversar. conversar. Tipo, só pode sair em festa e ficar com E outra ficar com a pessoa na Entendi. festa. Eu acho, o que você falou faz sentido, esse negócio de saber por que abrir o relacionamento é importante. Porque não pode ser um motivo de tipo, isso aqui tá acabando, a gente Não. vai dar um tiro. Ah, tipo, só porque a gente vai morar separado, a gente não vai aguentar, então vamos abrir o relacionamento. Não, exatamente, não é isso. assim. Mas é o que a Isa falou, não tem muito o que complementar, tem que conversar, eu acho, tem que falar tudo. Eu acho que até é válido falar que você acabou, né, fazendo essa besteira de olhar o que ela falou e perguntar e tal. Ser sincera e ser aberta mesmo, porque não tem outro jeito. Eu acho que não dá, a gente não pode falar de novo, falando o que a Isa falou.
A gente não pode falar que se um relacionamento tem ou não tem que acabar. Isso tem que ser uma coisa que tem que partir de vocês. Só que não dá pra, tipo assim, você sentir que esse relacionamento acabou do lado dela e você ficar tentando sozinha. Porque às vezes ela tá sentindo a mesma coisa. Às vezes é só uma falta de conversar. Às vezes você tá achando que ela tá irritada com você, do nada, mas ela tá sentindo que você tá fazendo alguma coisa com ela e ela tá ficando irritada, sabe? Se a gente não conversa, vira uma bola de neve. A gente começa a achar uma coisa, a outra pessoa achar outra. Quando você vai ver, tem 500 histórias diferentes, de 500 pontos de vista diferentes, podiam ser resolvidas com conversa. Anderson. Era até isso que eu ia comentar também, porque, tipo, a namorada dela ainda não sabe que ela viu o celular dela. Ela não sabe. falou. Que ela Então, não tipo- descobre através do programa. Não, mas Então, a a gente... nossa nome amiga- fictício. É nome fictício. É. Então a nossa amiga que mandou o e-mail, ela tem muito mais coisas na cabeça Sim. rodando, porque, tipo, É. ela leu a conversa, ela presumiu Coisas. que é a mesma coisa que a namorada dela tá passando. Que ela, Ela fez tá uma em comparação. Ela fez uma outro ponto dessa ela fez uma história. comparação, né? Tipo, ela Sim. tá quase a mesma coisa que ela tava. Como era comigo, exato. Então, tipo, aí ela leu a conversa, ela interpretou de uma forma, talvez. Assim, ela falou que a namorada dela tava demorando um pouco pra responder. Eu não sei se isso já era antes ou se talvez só ela mesma que. Enfim. Às Porque vezes assim, Errada mesmo. a nossa amiga, ela deu aqui ela pontuou algumas coisas do que tá acontecendo, né? Mas, tipo. Eu não sei, ninguém sabe se a namorada dela também tá vendo as coisas da mesma forma ou se vendo até de uma outra maneira, tipo, ela viu ela viu a conversa, ela imaginou que ia ser a mesma coisa que aconteceu com ela. E daí ela mesma talvez tenha passado a agir de forma diferente e a namorada dela esteja percebendo isso. Ué, mas Sim. não aconteceu nada, É. por que ela agora tá assim? É verdade. É por isso que fica até complicado Sim. de dizer, né? Sim. Termina. É verdade. E Eu ia falar uma coisa, a minha terapeuta outro dia tava falando comigo sobre isso, que a gente nunca pode querer que as pessoas... que a gente nunca pode querer que as pessoas estejam no mesmo timing que a gente, sabe? Não é porque você mandou uma mensagem agora e você quer que a pessoa responda que ela tem que responder 5 minutos depois. Ela pode responder 2 horas, 3 horas depois, porque ela tem outra coisa, ela pode estar passando mal. Ela mesma Ela falou, pode tá numa ela tem uma viagem. rotina muito apertada, porque ela trabalha e Exatamente. estuda. Sim. Sim, talvez por exatamente. isso. Eu acho que, primeiro ponto, eu acho que esse é o mais importante. Não esperar dos outros algo que você faz. Se você responde a mensagem na hora, o problema é seu. Sendo bem direto. Sim. Não é da obrigação do outro responder coisa na mesma velocidade que você. E as coisas não funcionam desse jeito. Eu acho que também um ponto muito importante a respeito de relacionamento aberto, eu acho que assim, são moldes e são modelos que funcionam e não funcionam. Eu acho que restrições a respeito de situações, por exemplo, muito específicas, por exemplo, só pode ficar em festa, eu acho que isso tende a ser uma coisa muito complicada, porque, cara, é troca de contato. Às vezes você tá se sentindo confortável com alguém que entende o que você tá passando. Às vezes a pessoa consegue, tipo, entender melhor a sua cabeça. Ainda mais num momento como esse, colega de trabalho. São pelo menos 8 horas do dia que elas passam juntas. E não quer dizer que elas estão passando juntas, uma roçando a perna na outra e flertando o dia inteiro, sabe? É mais um, tipo, cara, 8 horas por dia a pessoa tá lá do lado, às vezes vendo, sentindo mesmas coisas e tudo mais. E isso atrai as pessoas. Eu acho que isso também é um outro ponto. E, por fim, não considera o que uma pessoa disse pra uma outra pessoa como uma verdade absoluta. Ainda mais numa situação onde você rompeu a privacidade de alguém. O que foi dito pra uma amiga, pra quem quer que seja, é o momento que a pessoa tá se expressando. Isso, às vezes, é o fluxo de pensamento que vem na hora, você fala uma coisa pra pessoa. Exatamente. Isso faz sentido pra pessoa na hora que você falou ali. Dá 5 minutos, Não às vezes a quer pessoa dizer fala, que- tipo, não é bem isso. E assim, vou até me explicitar nisso um pouco. Eu tenho relacionamento aberto, eu tô com relacionamento aberto há quase 2 anos aí. E eu tive uma situação que foi meio que o início da relação, que foi onde eu tive uma história muito parecida nesse sentido, sabe? De ter uma relação com alguém próximo que deu uma diferença de visão. E naquele momento, eu senti aquilo porque eu senti aquilo no momento e assim, foi uma coisa. Passaram-se nem 10 dias, era completamente diferente a visão que eu tinha. Eu acho que assim, é um ponto importante você avaliar tudo que tá à sua volta. Desde o seu relacionamento até mesmo a relação com outras pessoas, uma relação aberta. Então assim,
não considera como verdade absoluta o fato de que você leu e que você viu, sabe? Sim. Principalmente na hora de reagir contra a pessoa. Ela não sabe o que tá passando pela sua cabeça. Ela não tem obrigação. E assim, ninguém tá aqui pra ler mente. Então, se você tem um problema, tá vendo esse problema com base no que você viu, seja honesta de virar e falar assim, ó, eu vi isso, não gostei, como que tá isso, Exato. entendeu? Só pra concluir, o que todos já falaram é uma coisa que eu quero ressaltar do que o Anderson falou. A gente não pode ficar tirando conclusões sem que a história esteja completa para as duas pessoas. A Sim. história tá completa só na sua cabeça. Ela não tá de fato acontecendo. Ela tá no imaginário, ela tá num futuro, numa futura conversa. Futuro pretérito. É, tipo... Ainda mais a distância, né? Que você, tipo, você É, fica maquinando isso na sua exato. cabeça Geralmente- Você vai diariamente. ficar isso se torna uma ansiedade, isso vai se tornando um negócio que pra você vai começar a fazer muito mal. E aí você vai estar num processo tão mais acelerado do que ela, que quando você for talvez conversar com ela, vai ser totalmente armada, vai ser totalmente cheia de razões, entre aspas, várias aspas. Razões e emoções. A E- saída. Emo. E aí essa conversa não vai ter, ela vai ser unilateral, sabe? Uhum. Então é muito importante que desde o começo, agora já não dá mais pra correr atrás do começo, mas o quanto antes você conversar com ela e não ficar. De quando que é esse e-mail? Porque se for de janeiro, a gente já. Aquelas. Não sei. Depois abre aí pra gente ver. É muito importante que, tipo, você tente falar com ela o mais rápido possível pra tentar esclarecer antes que a sua cabeça fique criando mais e É mais. porque geralmente e mais, e a mais. nossa insegurança preenche a lacuna das coisas. Quando a gente não Sempre sabe tem que é errado, a gente começa. Eu sou muito insegura em relacionamento, assim, é uma coisa que eu tento mudar. E isso acontece. Quando a gente tá, tipo, mega inseguro, a gente preenche as lacunas do que a gente não sabe com as coisas de uma maneira pessimista. Uhum. Tipo, a pessoa não tá olhando pra mim agora, tá olhando pra outro lado porque eu sou horrorosa. Porque eu não sou mais interessante pra. E às vezes é porque a pessoa, sei lá, tá com torcicolo, entendeu, gente? É assim que É uma funciona. coisa muito mais simples. É assim. Exatamente. Eu posso fazer um complemento? Pode. Eu sei que parece muito vago a gente virar e falar, ai, vamos, converse com ela. Eu imagino que pra quem tá ouvindo vai falar, ah, vá. Mas assim, eu, apesar de ser do signo de Áries, eu acho que tudo a gente consegue resolver na conversa. Todos os conflitos. Mas é Tirando a o pura verdade. governo Bolsonaro, que eu acho que aí a gente vai precisar de um pouco mais de ignorância. Aí, infelizmente, eu acho Nesse que. caso é um Tem que socão partir mesmo. pro Nesse caso soco. é voadora e Cadê coquetel o molotov soco? mesmo. Eu acho que tirando isso, todo o resto pode ser resolvido na conversa. Sim. E é o único jeito de você ter uma relação humana, seja qual for, E saudável. e você né? conviver em sociedade. Sim. Porque assim, a vida é conflito, gente. Se você não tá em conflito com ninguém, você não está vivendo, tá? Vou deixar aqui a minha filosofia de vida ariana. O conflito sempre vai existir. E se toda vez você ficar se desgastando desse tanto, então a gente tem que aprender a dialogar. E eu não tô falando isso só de política. Não estou falando de neonazistas, ok? Estou falando de política da maneira como deveria ser feita. Com a sua mãe, com o seu pai, com seus amigos que você mora, com o seu namorado, com seus colegas de trabalho. Gente, se todo mundo sentando, sendo honesto, as coisas se resolvem. Exato. É verdade. As coisas É se isso. resolvem. É a pura verdade. Duas coisas que o Pocket de Cultura sempre fala. 1, façam terapia. 2, quantas coisas poderiam ser evitadas no mundo? Quantas coisas horríveis poderiam ter sido evitadas no mundo se as pessoas conversassem? Aquele verdade. meme do Exatamente. filmes que poderiam ser resolvidos em 10 minutos se as pessoas conversassem. Exatamente. Batman vs Superman, sabe? Esse tipo de coisa. Olha só, os caras quase se mataram lá. Poderia ter sido muito mais É fácil. verdade. É isso, Ana. Ana, que não é seu nome, mas espero que tenha te ajudado. E se essa história já aconteceu, já o que rolou, a gente adoraria né, Desfecho, um Mas recap por do que favor. rolou. Mas eu olhei aqui, ela mandou no final de setembro, então. Ah, não, então Ah, tá vigente. Então tá vigente ainda. Bora pro próximo. Mas Quem eu vou lê? ler tudo? Não. Não? Então Lê. tá. Mas você pode, Ah, você não, pode lê ler aí, eu tudo. acho que Então tá, tudo bem. Lê. Eu gostei dessa dinâmica. É. Não monogamia. Olá, Pox, tudo bem? Bom, meu nome é Diego, tá ocultado, tá? O nome dele é fictício. Tenho 28 anos e sou gay. Namoro o Paulo há quase 7 anos e ele é meu primeiro namorado. O amo muito e ele é um cara incrível e que me faz muito feliz. Paulo tem 31 anos e teve diversos namoros e uma vida sexual muito mais interessante que a minha. Eu transei apenas uma vez com um cara antes de namorar e depois só com ele. Venho sentindo uma necessidade de transar com outras pessoas, mas ainda amo muito o Paulo e mesmo assim gostaria de experimentar algumas coisas ou até ir para um relacionamento não monogâmico.
Tenho tentado introduzir esse assunto, mas não tá rolando muito. Ele se esquiva e se sente inseguro de imaginar que eu posso me atrair a outras pessoas. Continuo amando muito e querendo passar a vida junto, mas não vejo futuro na nossa relação se continuarmos monogâmicos. Sei que alguns de vocês não são mono e gostaria de saber como vocês tiveram essa conversa no relacionamento de vocês. Foi tranquila? Devo insistir e ser ainda mais explícito sobre o que quero? Falem sobre não monogamia, por favor. Admiro muito o trabalho de vocês, queria ser amigo de todos e dar um grande abraço em vocês, seus lindos. Beijo grande. Linda é você, Paulo. Que não é Paulo. Não é Paulo, é o outro, é Diego. Ah, tá. Paulo é o namorado. Isso. Linda é você, Diego. Dá no mesmo, porque os dois... Os dois dois verdadeiros. dele, é. Mas, linda é você. Obrigado pelo carinho. Acho que a gente tem dois cenários completamente diferentes de relação aberta dentro do Sim. POC. O meu e o Peraí, dos meninos. antes vamos fazer aqui. Quem aqui se considera uma pessoa monogâmica? O Anderson. Anderson. Eu acho que eu também, mas Hilário. nunca pensei sobre isso, na verdade. Hilário, vocês duas... Eu não sei. Quando eu digo assim, tipo, já se vivi... considera uma pessoa monogâmica, é tipo... eu entendi. Vocês só vão se relacionar o resto da vida até agora. Não, eu já estive num relacionamento assim que não era monogâmico e foi difícil, mas eu acredito que seja válido. Então, até no ano retrasado eu tive um relacionamento com um menino bissexual e ele tava num relacionamento com uma menina também, ao mesmo tempo. E aí, em algum momento, ele virou pra mim e disse: você se sente confortável dessa relação que a gente tá construindo aqui? Eu disse, pra mim não faz diferença muito nenhuma. Na hora não tava fazendo muita diferença não, sabe? E foi de boa, foi sussa, assim. Só começou a ser estranha quando ele queria que, por exemplo, saíssemos nós três juntos. E a gente também queria também relações sexuais nós três juntos, entendeu? E aí, pra mim, como Era virando uma coisa mais poliamor. Exatamente, era bem poliamorista. E aí, como envolvia uma menina e tal, e não é muito a minha vibe, eu fiquei meio incomodado. Sim. Então foi bem cômodo. Não é muito a minha vibe. O famoso assim, eu sou um viadão. Exatamente. Eu acho que, antes de tudo, até aproveitando a fala de Hillary, assim, acho que é muito importante deixar claro uma coisa. Relacionamento poliamoroso é uma coisa, relacionamento aberto é uma outra coisa. Isso. Sim. Por exemplo, eu dentro do meu relacionamento, eu tenho envolvimento com outras pessoas, sexual e tudo mais, né, dentro das nossas regras, mas isso não quer dizer que eu escolha uma outra pessoa pra ter um relacionamento à parte ou pra fazer parte do meu relacionamento. Não é o meu interesse e nem o meu ponto aí. Então, acho que quando a gente vai falar das duas coisas, tem que ter essa separação, porque não é a mesma coisa. As pessoas estão começando a entender modelos de relacionamentos não monogâmicos agora, e é muito normal que tenha falta de informação a respeito disso. Você se sentir atraído por outras pessoas e você querer transar com outras pessoas não afeta o amor que você tem pelo seu relacionamento base. Eu acho que essa ideia de que você só abre o relacionamento por falta de amor ou por tentar inovar é uma cagada que muita gente faz, mas isso não quer dizer que os relacionamentos abertos partam dessa premissa. Então, Sim. é muito importante separar as coisas. Anderson. Sim. Fale. Você levantou a mão, você falou. Não, Sobre eu monogamia. tava me explicando mesmo. Porque nesse assunto eu nem tenho tanta autoridade ou experiência pra falar sobre isso, porque quando você perguntou se considera uma pessoa monogâmica, aí daí eu pensei, eu tô no meu primeiro, então nesse primeiro tá sendo assim, então... Monogâmico, aham. Então tá sendo assim, mas... Porque, por exemplo, quando eu perguntei isso pra gente saber, tipo assim, quem tá em qual área. Porque assim, quando eu abri o relacionamento, antes eu me enxergava 100% monogâmico, não existia pra mim esse negócio de relacionamento aberto. Eu também. Quando surgiu a conversa e quando a gente resolveu abrir, me tornei uma pessoa de relacionamento aberto, mas, não me sentia 100% fora da monogamia. Poderia pensar, posso fechar de novo com o José, qualquer coisa, ou num próximo relacionamento, caso a gente terminar, eu posso ser monogâmico. Mas aí, depois de um tempo, hoje eu não me enxergo mais como uma pessoa monogâmica. Eu não sei se eu conseguiria ser monogâmico de novo. Então, assim, é por isso que, não é uma chave que você vira e pronto, acabou, tá lá, é pra sempre. Mas é porque tem pessoas que hoje já não se enxergam mais depois de um relacionamento, Sim. depois de uma experiência. E tem gente que fica ali no meio, dependendo da situação, né? Agora vamos para as experiências.
Quem quer começar? Você quer começar, Caco? Pode ser. Assim, eu acho que não foi fácil a conversa mesmo. A nossa primeira conversa sobre relacionamento aberto, assim, ela aconteceu durante o começo do 2º ano de namoro. E foi uma situação de, olha, eu talvez esteja me sentindo atraído sexualmente por outras pessoas e eu não sei como lidar com isso. Eu acho que ter jogado a real nesse primeiro momento foi muito importante porque eu não sei como lidar com isso. Eu preciso entender. E eu também tava no meu primeiro relacionamento. Então, pra mim, foi o peso todo de primeiro relacionamento, construções que a gente vem levando. E assim, né, eu não vou ser mega militudo anti-monogamia, porque acho que cada um faz o que quiser da vida. Mas entenda a monogamia, muitas vezes, como um processo que é passado de geração por geração. Um modelo de relacionamento que funciona pra muita gente que nunca se questionou sobre isso, geralmente. Então, assim, são coisas que são passadas adiante, as pessoas não pensam muito tempo nisso. Ainda é tabu você falar sobre isso, porque a gente parte de uma sociedade que resolve esse tipo de coisa com infidelidade. Com caso, com uma série de coisas. Então, assim, são vários os relacionamentos que, na verdade, não são monogâmicos, mas eles não são explícitos sobre a não monogamia. Então, assim, já vem uma construção extremamente hipócrita em cima disso. Por quê? Porque é um monte de gente querendo cagar regra em cima de uma coisa que nem sabe como vive. E aí a gente parte também de ideias machistas, né? Exato. Que, assim, na verdade, né, a gente sabe que a maioria de casos de traição no Brasil não, no mundo é parte do homem, onde quando o homem trai, ele é homem, é a natureza dele, e quando a mulher trai é porque ela é vagabunda, não se dá o valor. E aí quando a gente fala sobre relações entre pessoas do mesmo sexo, de pessoas LGBTs, em relações não monogâmicas, aí a gente tá falando de orgia, de promiscuidade, mas é por isso que não tem que ter direito, esse tipo de coisa, né? É só pra situar as coisas. Existe uma coisa, assim, que eu percebi na experiência que eu tive, mesmo sendo breve, que acontece o seguinte: a gente, quando você tá num relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo, você precisa, entre aspas, ou você já precisou, ou você precisa, ou vai precisar sair do armário. E quando essa relação é não monogâmica, é outra saída do armário, porque a gente, é uma coisa que a gente enfrenta, tipo, você falar assim, então, pai, mãe, eu tô namorando uma menina, e tem outra coisa, a gente também fica com outras pessoas. Sabe, é uma situação que você não tem que encarar só entre o casal. Você tem que encarar com outras pessoas. Porque por muito tempo eu pensei, tipo assim, eu não preciso ficar abrindo a minha vida pros outros. Só que quando os outros viam alguma coisa acontecer, tipo, quando os outros, se você, pessoa que fez a pergunta, vier a abrir esse relacionamento também, tipo, o que acontece? Você vai ficar com outra pessoa, o seu namorado vai ficar com outra pessoa, alguém vai chegar em você e vai vir te contar isso, como se isso fosse uma traição. Exatamente. Ou seja, não é só entre o casal, é uma coisa social, você enfrenta muita coisa quando você resolve não ser monogâmico. Você tava falando isso agora, eu tava lembrando da história de uma amiga minha, que ela ficava com um cara, ela namorava com esse cara e tal, e um belo dia eu tava numa balada e eu vi ele ficando com uma outra menina, né? E eu fui a pessoa que fui lá, cara, preciso falar contigo, não sei o que, ele tava ficando. Porque eu sabia que ela gostava muito dele, né? Aí ela virou pra mim e ela só fez assim, mas a gente tá nessa fase agora. A gente tá conhecendo outras pessoas, mas a gente ainda mora junto, não sei o que, não sei o que. Aí eu disse, isso faz mais de 10 anos isso. E aí foi a primeira vez que eu tive um contato com um relacionamento aberto e com tipos de acordo, né? Dentro de relacionamentos, assim. E colocando também o ponto de vista da minha experiência, dessa experiência que eu tive, que também foi breve, foi uma experiência meio traumática, vamos dizer assim, porque a pessoa queria muito impor uma coisa pra mim, entendeu? Tipo, eu gosto de não você... Não era natural. Não era uma coisa natural e não era uma coisa conversada, entendeu? Tipo, eu gosto de você, mas eu só vou ficar com você se você topar que isso aconteça. E ficava impondo isso, né? Sim. Não existia uma conversa. Uma forma de abuso isso, exatamente. Né? E aí eu ficava pensando, será que eu preciso mesmo disso? E o que a Bárbara tava falando também sobre a questão de... Não que a gente deva se preocupar com o que os outros vão pensar da gente, sabe? Porque isso, de forma nenhuma... O que os outros pensam da gente tem que balizar a nossa vida, a nossa vivência, né? Mas, eu ficava pensando também, eu vou ter que... Aí eu vou ter que, por exemplo, eu ficava pensando, vou ter que ir na casa da mãe dele, que a mãe dele já sabia da minha existência. Por exemplo, ele ficava falando o tempo inteiro de mim, mandava áudio
pra mim pelo WhatsApp, várias coisas, sabe? E eu vou ter que ir lá na casa dela. Aí um dia eu vou ter que ir, eu vou na casa dela, eu vou ter que ir na casa dela e vai estar mais a outra menina também. Então vai ser todo um rebuliço, vai ter toda uma confusão pra falar, né? E aí eu ficava pensando, pô, será que vale a pena? Será que é isso que eu quero agora? E realmente não foi pra frente. Foi mais ou menos isso. Volta pro Caco agora. Continuar contando eu acho que é meio tentativa e erro dentro do que você se propõe. Eu acho que nenhum início de descobrimento de alguma coisa é fácil. Acho que justamente por isso que a gente começa a expandir pensamentos e tudo mais. Acho que se isso de alguma forma tá borbulhando em você, pesquisa, cara. Pesquisa mesmo, tipo, como funciona, como é. Nem que você tenha que ler definição do Google, sabe? Sim. Mas assim, sentar e conversar em cima dessa percepção, porque às vezes, o que eu precisei fazer, por exemplo, a gente teve esse início de relacionamento aberto que não funcionou no primeiro momento da relação, mas no segundo momento aconteceu em meio a uma cagada enorme, mas aconteceu. E assim, eu vejo hoje em dia que era uma coisa que eu precisava ter sido mais vocal sobre isso, né? Porque a cagada foi minha, então eu precisava ter sido mais vocal sobre isso. Felizmente isso se resolveu de uma forma muito boa, mas não é todo mundo que tem essa facilidade de resolver isso de uma forma conversada, sabe? Então precisa ser um lance muito bem discutido entre vocês, discutir regras, sabe? Sentar e realmente desenhar regras. Porque assim, o combinado não sai caro. E não tô falando pra ficar tipo, não, a cláusula XPTO você não respondeu. Não é isso. Mas é do tipo... Porque tem que ser flexível. Exato. Mas Porque você já tá numa forma de relacionamento que não é convencional. Sim. Então é muito fácil você errar no processo. É muito fácil você confundir as coisas no processo. É muito fácil você encontrar outra explicação pra outras coisas e querer ressignificar mais uma vez dentro desse processo, né? Porque você já tá questionando um modelo que é tradicional e fácil, né? E eu acho que vem esse ponto da importância da conversa e tudo mais, de chegar nos acordos, em função de responsabilidade afetiva. O fato de você estar num relacionamento não monogâmico não significa que você não vai ter responsabilidade afetiva. A pessoa que tá com você, ela tá com você mediante aos acordos que vocês fizeram, e a responsabilidade afetiva acaba sendo o ponto principal disso. Por quê? Se você entende que a sua atração, né, que a forma como você enxerga a visão da relação, ela passa por um tesão, uma atração que não compreende só uma pessoa, isso já é necessário uma responsabilidade afetiva. Por quê? Vai chegar um dado momento que as pessoas vão ficar com ciúme, vão se questionar, vão ter problema com isso. E assim, é você trazer o centro da questão. Se o centro da questão é o relacionamento de vocês, não tem por que ter ciúme, não tem por que ter desconfiança, não tem por que ter nada disso. E lógico que são construções. Ou seja, se tá construído isso em você de uma maneira que você entende o ciúme ou desconfiança ou coisa do gênero como pilares importantes, é necessário que você tire um pouco disso da sua mente e coloque num tipo, não é bem por aí, sabe? O que tem que ficar claro é que, às vezes, o relacionamento aberto não é a chave pra solução de problema de relacionamento, gente. Não mesmo. Sim. Por isso Então, que tantos acabam depois que exato, abrem, né? porque assim, ele tá falando aqui, eles namoram há um tempo, e aí ele começou com essa vontade de ter um relacionamento aberto, mas o outro cara fica se esquivando. Se o outro cara fica se esquivando, então talvez porque não ele não seja quer. pra ele. Às vezes ele sim. não quer, ele não se sente confortável de ter um relacionamento aberto. Ele É falou a por idade causa dele? É por causa. Hã? É Ele falou a idade dele. 28 e 31. Então, mas às vezes também é por falta de informação, né? Por isso que eu acho importante ter esse momento de diálogo, será que entendeu? a gente tem que pensar que todas as pessoas podem ter um relacionamento aberto? Não, com certeza Não, com com certeza Não, não. com certeza não. Então. Porque eu perguntei a idade dele justamente por isso. Porque, por exemplo, ele já deu aí vários indícios. É a minha primeira vez. Então- Esse é meu primeiro E ele relacionamento. já namora há Sério, 7 ele já tá anos, querendo que a né? gente É muito diga, tempo. amigo. É muito tempo, E ele 7 falou anos. assim, talvez se eu não abrir o relacionamento, nosso relacionamento acaba. Então, às vezes, o relacionamento de vocês já acabou. Sim. E não é o relacionamento aberto que vai salvar, né? Então, mas às vezes não, né? Porque pelo que eu vi, Ele se é uma gosta. coisa dele, entendeu? É É. uma descoberta sexual que ele precisa. Eu senti muito disso no E testemunho é aí dele. que é o problema, entendeu? Porque aí você fica querendo jogar a responsabilidade de se conhecer e de se de se expandir em outra pessoa, quando na verdade é só com você. Quer autorização. Você quer autorização, exatamente. Aí você fica se privando de viver a sua vida, porque você tá, entre aspas, preso a um relacionamento que você fica jogando uma expectativa em cima dele pra que algo aconteça. Quando na verdade não tem que vir do seu relacionamento, tem que vir de você. E se é o que você quer,
E se você não se vê mais dentro desse relacionamento feliz, se as coisas não estão progredindo pra irem pro relacionamento ser aberto, então eu acho que a resposta é essa, sabe? É tipo, é com você e você precisa se resolver. Sim. Porque é aí que a gente fica jogando a culpa em outros lados, sabe, da questão. Quando, na verdade, é só aquela chaminha humana que se chama vontade de mudar que tá na gente o tempo inteiro. E é por isso que as pessoas, elas ficam presas sempre a um negócio e você vê tanta gente chegando à velhice sem ter conseguido viver a vida, porque não consegue expandir esse desejo que é só dela e aí fica culpando o redor, sabe? Sim. Eu acho que tem muita coisa que a gente conseguiria viver mais e abraçar mais se a gente não tivesse esse medo de caminhar num mundo sozinho. A gente é sozinho. A gente precisa aprender que no final do dia, por mais que eu esteja num relacionamento com o José, que eu ame ele, que eu sou, que ele é a melhor pessoa do mundo pra mim, etc e tal, eu preciso me entender como um ser humano sozinho e que, assim, dentro de um relacionamento monogâmico, dentro de uma relação poliamorosa, dentro de uma monogamia, eu sou uma pessoa que, no final do dia, está sozinha e que precisa viver. Eu preciso viver por mim, não pela experiência, ou pelo olhar, ou pelo desejo do outro. Sim. I felt that. É isso. Mas no fundo chegamos na mesma coisa que é o que? Façam terapia. E eu conversem converse. com seus pares. É um grande episódio. E eu acho Tudo que você falou pra ponto- gente, fala pra ele. amigo. Eu acho que um ponto importante também é o seguinte, a gente vive muito pautado em relações que dão, tipo, o ideal das relações é que elas deem certo, que elas sejam extremamente duradouras, né? A gente tem essa O construção Felizes para de... Sempre só existe lá no filme da Disney, né? Exatamente. Eu acho que assim, numa relação de 7 anos, onde ele é o seu primeiro namorado, ele teve outras experiências e você não, se tá num ponto onde você acha que é possível conversar com ele, sente com ele e converse. Mas não tenha medo também de sentar e entender que, assim, dentro desses 7 anos, as suas vontades são outras. Você entrou no relacionamento com uma pessoa, você está vivendo uma outra realidade do seu relacionamento. Relacionamentos, eles têm fase, eles são mutáveis, e eles também podem acabar, como a gente tava falando, sabe? Às vezes também é o ponto disso, assim, de entender que, pô, nesses 7 anos foi incrível, mas que você precisa de outras experiências. E Tá outra, tudo bem, sabe? Quanta coisa acontece em 7 anos, É, quanta muita coisa. coisa você muda em você, quantos pensamentos. Tipo, 7 anos é muito tempo. Sim. É uma formação de caráter de uma criança. Sim. A E gente é forma o- nosso caráter nessa idade, não é? 7, 6 anos? E é uma o coisa assim? tempo necessário pra uma amizade ser da vida inteira. É verdade. É. Eu acho exatamente. importante lembrar uma coisa assim. Você falou no e-mail que você não tá se vendo mais. A gente percebe, né, pelo que ele falou, assim, pelo que dá pra perceber, que é uma coisa muito importante pra ele agora Sim. isso. Só que é importante lembrar pras pessoas o seguinte, da mesma maneira que uma coisa é muito importante pra você, as outras pessoas têm coisas muito importantes pra elas, indispensáveis dentro de um relacionamento Sim. pra elas. Que às vezes, tem coisa que tem que desconstruir. Tem, mas naquele momento a pessoa precisa daquilo pra ela estar segura, pra ela estar bem, pra ela estar feliz e etc. Então, assim, se você for conversar e você estiver disposto a colocar isso como uma condição sua, uma coisa que você precisa pra prosseguir, e você tiver uma resposta negativa, saiba que você tem que respeitar essa resposta. Você não pode culpar essa pessoa por não estar na mesma vibe que você. Se ele quiser tentar, é paciência e muito que bem, e legal, e vocês prossigam em vez de dar certo pra vocês. E se ele falar, não, pra mim também, isso aí é um deal breaker, eu não quero mais, você também tem que respeitar, porque é o que cada um consegue. Porque eu estive do outro lado, vamos dizer assim, do lado que o seu namorado está. Tipo, já começou pra mim, não foi um relacionamento que se transformou num relacionamento aberto. Foi uma proposta, vamos dizer assim, de um relacionamento aberto. E pra mim era uma coisa muito nova. E eu tentei, e eu acho super válido, só que pra mim não eu percebi que não tava, não sei se pra sempre, mas naquele momento não tava sendo legal. E eu fui mega respeitada. No momento que eu falei, gente, ó, é o seguinte, pessoal, porque era pessoal mesmo, no caso. Não, esse negócio aqui não vai dar mais. O pessoal todo falou assim, então, bora lá, é isso aí mesmo, entendeu? E aí continuou tudo bem, todo mundo vivo, todo mundo
entendeu? Feliz, todo mundo beijando, todo mundo transando, não necessariamente um com o outro, mas é isso aí. É isso aí. Mas eu acho que isso é maturidade, né? No final das contas, é tudo maturidade. Mas eu não sou madura assim, não, amiga. Não, aquelas- eu sei, não tô falando de você especificamente, mas eu tô falando lidar com esse término, entendeu? Não tô dizendo aqui pra você terminar, mas lidar com essas coisas. A gente que é Lidar com a millennial... possibilidade, né? Exatamente. A gente que é millennial, a gente tá muito mal acostumado a não levar não e não a ver as coisas terminarem. Então, a gente tem muita dificuldade. Quantas vezes você pergunta uma coisa no trabalho? Vou dar um exemplo de trabalho. Você manda uma coisa, pergunta alguma coisa pra pessoa e a pessoa te deixa no vácuo porque ela não consegue te dizer não. Porque ela não gosta de dizer não. É um grande Ela não- problema. É um isso, grande né? problema esse de Isso é um pessoas grande que te deixam no problema meu. vácuo. Porque a gente não tá acostumado a isso. E você aprendendo a lidar com isso, você vai estar sendo maduro, entendeu? É isso. E essa maturidade a gente constrói, a gente conquista. É isso. Eu vou aproveitar o tema e aproveitar a Bárbara, que ela trouxe à tona uma coisa dela, que é um outro e-mail bem parecido com o assunto, que é Help Me. Olá meninos, tudo bom? RS, meu nome é Jota, canceriana agoniada de 20 anos, amém. Em uma ciranda de relacionamento aberto. Me envolvi, entre aspas, com uma menina mais velha que já trabalhou comigo e que ainda tem contatos pelo quê? Pelo happy hour de sexta. Nossa, gente, é muito jovem, HH. Jovem. Ela escreveu HH. É happy hour. Eu jamais saberia o que é. Na sexta passada, por causa do frio, nós ficamos juntas a noite toda, se acariciando, abraçadinhas. Agora chama frio. Cada cá é uma lágrima, não diz por onde. Quando toda a galera foi embora, começamos a nos agarrar, mas, na hora do beijo, ela abaixou o rosto, pediu desculpas e falou que não poderia ficar comigo porque era casada. Ah, que bacana. Pam, pam, pam. Continuamos nos agarrando por um bom tempo, mas sem boca na boca. Tipo, oi? Ô, amiga. Isso é uma coisa, gente. É traição também. Amiga, o beijo não carimba, não. O beijo não carimba. Se você tá se agarrando com uma pessoa e tem E é conotações... monogâmico. É, se o e tem uma relacionamento conotação. Tipo, você não tá abraçado com um amigo, mas você tá lá, sentindo atração e aquela vontade, sabe, passando a mão. É a mesma coisa. As intenções são piores que É, os atos. Não, mas Exato. prossiga. No domingo, ela me manda uma mensagem dizendo que me devia desculpas. E eu falei, não, relaxa. E ela só visualizou. Mais tarde mandou dizendo que tinha aberto o relacionamento e queria me ver, assim, do nada. Agora, em menos de 24 horas, as possibilidades de ficar com ela mudaram e eu não sei se vai ser uma cilada ou não. Ela é linda e foda pra caralho, sempre tive interesse, mas depois disso estou com medo de me machucar ou estragar o relacionamento dos outros. Me ajuda, POC. PS, eu sabia que ela tinha alguém, mas não sabia que era casada. Amo o podcast de vocês, cristais lapidados, beijo. Olha, Linda, obrigado. Você é querida. perfeita, beijo. mas tudo aí tá gritando cilada, né, gente? Eu vi as caras de todo mundo aqui conforme eu ia. É tipo Não. assim, cilada, 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 Uma das O cilada. mais engraçado foi que, tipo, o outro tava namorando 7 anos e não tava perguntando É. como é que eu vou falar que Exatamente. eu quero. A outra assim, mandou uma mensagem, meia hora depois chegou. Eu falei aqui, abri. Olha aí Exatamente. como as pessoas são Mandou uma práticas. mensagem de É, desculpa, ela falou assim, entendi. só um momentinho. Eu vou repassar pro setor aguenta 10. responsável. Passar pro setor Passar pro responsável. setor responsável aqui, só um minutinho. Senhora abriu. Menina abriu. Menina, você sabe. O Mas sistema foi voltou Tornei aqui. aqui, tá aberto. Rebuta o modem aí que vai abrir logo mesmo. Senhora, por favor, desligue seu modem 3 minutos da tomada e depois coloque. Quando Olha aí, voltar, abriu. a senhora vai ver que vai estar aberto. Não, mas assim, pelo que eu entendi foi isso, né? Ela ficou de agarrado aí, vamos supor, numa sexta. De frio. Uma cesta de sexta frio. de Aí frio. no sábado foi conversar, a pessoa pediu desculpas, ela falou que não deveria ter ficado e tal, ela falou relaxa. Passou umas horinhas, É, ela oi, tudo abriu. bem? Abri meu relacionamento, agora a gente pode ficar. Foi isso. É o seguinte. Casamento. Eu né? vou fazer o maior advogado do diabo desse mundo agora. Não, eu vou dar um conselho de senhora minha mãe, que é muito sábia, é verdade. A minha mãe sempre fala pra mim o seguinte, que a gente pode dar todos os conselhos do mundo e colocar todas as hipóteses do mundo, você só sabe quando você vive. Se ela tivesse num relacionamento fechado ainda, e eu iria dizer não, porque é o seguinte, você
trair, você ser parte de uma traição, é você ser conivente com uma coisa que tá machucando uma outra pessoa. Então, acho que a resposta sempre é não. Pode rolar um deslize? Pode. Mas se você puder evitar, é melhor evitar. Porque machuca as pessoas, é ruim, é chato, ninguém quer isso, enfim. Mas se ela abrir o relacionamento, meu amor, não importa se faz meia hora ou 30 anos. Se você tá com vontade de ficar com ela e ela está desimpedida de ficar, não desimpedida de namorar e casar com você, tô falando, tá? Fica com ela. Você vai ficar guardando sua vontade pra quê? Mas aí é o seguinte, você tem que ter a consciência que ela tem um relacionamento. que ela tem um relacionamento e que você precisa respeitar os limites desse relacionamento e que você não pode, sei lá, ultrapassar tudo isso. Tô falando que isso vai ser fácil? Não estou falando, mas eu também tô falando que é o seguinte, você ficar negando uma coisa pra você e pra outra pessoa, sendo que não tem na prática, na realidade mesmo ali no duro, nada que te impeça, porque não tem mais, pra quê? Sabe? Essa é a minha opinião. Você vai viver tombo, meu amor, ninguém passa do chão. Se você chorar, você ficar chateada, é melhor do que você ficar a vida inteira. Ai, puta, mas e se eu tivesse beijado a fulaninha? É melhor ir Meu fazer. anjo, mete o louco. Esse é o meu conselho. Eu só acho que assim. Será que. Agora eu vou fazer o advogado da. Faça, eu Jesus. A amo. Márcia Goldsmith aqui. É tu de Isso. diabo e eu de Jesus. Doutora Anaí. E se, por exemplo, essa mulher estiver inventando essa situação? Tá, mas Que abriu o aí- relacionamento. Eu sei. Aí a culpa não é. Aí a culpa não é da. Mas aí, você tem Que eu como acho que o checar? e-mail dela foi justamente essa dúvida. Será que eu Será? acredito Que no que essa menina tá então. falando pra mim? Porque tem Gente, isso, é né? verdade, existe isso. Você se você tem como checar, amiga, porque redes sociais, amigos em comum, pessoas que você pode perguntar, Eu você acho que, entendeu? pra mim, pareceu muito assim. A mulher é casada e ela tem esse negócio e não queria ficar com alguém. Aí, mas ela ficou com tanto tesão e tão arrependida de não ter ficado que ela inventou essa história pra ir lá ficar, entendeu? E construir essa história. Então, Pode ser, pra gente, mim mas- tá parecendo muito isso. Mas pode ser que ela Uhum. tenha tido uma conversa, sabe por quê? É o seguinte, às vezes, a gente não sabe, né? A gente tava falando igual o Anderson acabou de falar, do menino que tava há 7 anos e não sei o que, mas eu conheço gente que se resolveu bem rápido nessa questão, viu? Sim, Que, tem- tipo, a tem pessoa chegou e realmente. falou assim, ó, pro namorado, eu tenho uma amiga que aconteceu isso, ela falou pro namorado dela, eu tô sentindo atração por outra pessoa, quase rolou e eu parei por causa de você, e ele falou assim, meu anjo, não pare por minha causa. Vai, faça, e a gente conversa, e é isso. E foi exatamente assim que aconteceu. Aham. Então, essa meia hora realmente pode ter sido uma... Mas, então, assim, não é sua responsabilidade descobrir. Se ela falou pra você, a gente tem que confiar também, assim, na palavra das pessoas. Porque, afinal de contas, ela poderia ter falado, eu sou solteira e não sei. Se ela se conhecesse no dia ali na balada. Sim. Às vezes eu já beijei uma pessoa na balada que não era solteira e eu não sabia. Eu vou fazer o quê? Ficar investigando. Pera aí que eu vou olhar seu Instagram aqui, amada, antes de te beijar. É verdade. Não é assim, né? Faz sentido. Eu ia inclusive, eu tava quieto até agora, eu ia falar justamente disso, assim, o processo de resolução de um relacionamento fechado, monogâmico, pra um relacionamento aberto, pra mim, foi rápido, bem rápido. Assim, lógico, foi uma conversa que determinaram outras várias, mas foi um processo que inicialmente ele foi muito rápido. Então, eu acho que, assim, medir o tempo não acho que é bem a questão. Mas eu acho que, assim, uma vez... as circunstâncias que envolvem isso, eu acho que elas são muito mais densas. Se ela sentou e conversou e logo depois ela veio falar com você, pode ser que essa conversa já estava acontecendo há muito tempo antes de você existir, exatamente. entendeu? Então, assim, Faz sentido. não se coloque como a xoxotona da coisa toda, sabe? Que acho que não é bem por aí, verdade. né? Vamos entender, tipo, beleza, as carícias foram legais e tudo mais, mas pode ser que isso já viesse Pode ser que o que de um aconteceu no happy... histórico, Ela sabe? tenha sido Pode ser que a gota acontecido d'água, no né, a happy famosa. hour tenha sido, tipo, o despertar, né? Às vezes, Tipo, gente, ó, vamos imaginar coisas. Às vezes a namorada dela já tinha iniciado essa conversa. Ela estava em dúvida, aconteceu isso. E ela pegou, chegou lá e falou assim: realmente. Acontece, a gente sente atração por outras pessoas. Sabe, você não sabe o que estava acontecendo. Eu sempre sou a favor de meter o louco quando não vai machucar ninguém, assim. Machucar intencionalmente, óbvio, porque sem querer acontece. Mas, tipo, quando não é uma traição, não é um bagulho que é ruim, você não vai magoar uma outra pessoa intencionalmente, então vive a sua vida, sabe? Vida a gente só tem uma. E o principal, acho que nesse caso, assim, né, se não tá afetando o relacionamento, né, como a Bá tá falando, acho que o primeiro ponto, não te diz respeito. O que acontece dentro da Exatamente. dinâmica dos dois, se não tá afetando o relacionamento, Exato. Nossa, não te palmas. diz respeito. É verdade. Então, assim, Exatamente. não fica querendo teorizar, querendo saber, deixar de saber. Se passa por você, beleza, responda. Se não, Ótimo. fica quietinha, fica na sua, sabe? Gente, eu tô Aproveita e vamos adorando. que Esse vamos. time aqui tá incrível, hein?
Tá. o set funciona. Quem ouve assim pensa até que a gente realmente é super maduro e pratica. Que a Rola gente um faz incêndio tudo no Esse isso, posto de né? resoluções, né? O povo vai falar, nossa, eu Bárbara. amo eu falando assim, ai, tem que Bárbara. saber lidar. Aqui, Eu meu Saber amor. lidar com mudanças. Eu tô parecendo a própria doutora Anaída Mico, na realidade. Não, nossa, total. Próximo e-mail. Alguém quer falar alguma coisa, Isa? Não, eu tava pensando no lance da troca de carícias. Que isso foi o que verdadeiramente me incomodou nessa outra pessoa É só aí. porque Eu fiquei tava um pouco frio. irritada. Eu ia Frio. comentar sobre isso, Tipo, eu achei quais os que não ia. limites aí, né? Tipo, dela, você chega na hora de beijar e fala, ai, não posso. Sabe? Como a gente define isso, sabe? Por isso que me deixou mais encucada. deixa eu fazer Eu já só um fiquei com o comentário. pé atrás com essa menina por causa disso. Deixa eu fazer Não um pela comentário rapidez sobre do isso. coisa, embora a É piada a tenha sido mesma ótima. pessoa do e-mail anterior que eu tava ficando tava querendo me obrigar a entrar num relacionamento, né, ali, né, aberto e tal, poliamoroso, blá blá blá. E a mesma pessoa, assim, no primeiro dia que eu fiquei com ele, a gente tava lá em casa, e aí a gente tava se beijando muito, aí eu disse, então, vamos transar agora. Aí ele disse, não, eu tenho que ir embora. E aí ele foi embora, simplesmente foi embora, entendeu? E aí ficou me mandando a mensagem, você fica me Ai. forçando a fazer as coisas, Oxi. etc. Eu disse, que pessoa louca, né? Eu só me envolvo com gente doida. Ai, eu E amo aí, a pessoa que esquenta a marmita pra não morrer. Exatamente, e foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Eu acho que é quase a mesma coisa, porque, tipo, tava rolando uma mega intenção ali, etc e tal, e a outra baixou a cara e não quis dar continuidade. Eu quero entendeu? só fazer um adendo muito importante de uma coisa que eu penso que passou muito despercebida, mas eu faço, então por mim não passou despercebida. Você disse, amiga, que eu já esqueci o nome, que ela Jota, disse, Jota, te não é? pediu desculpa. Jota e Canceriana. Isso, Jota. Que ela te pediu desculpa e você disse, imagina, não diga imagina. Quando você achar que alguém te deve desculpas, como nesse caso ela devia mesmo, porque ela alimentou uma coisa, você diga assim, obrigada por pedir desculpas. Eu realmente achei chato o que você fez, Sim. não faça novamente. Porque eu tendi a fazer isso, eu prometi pra mim mesma que eu não faço mais há um tempo e parei de fazer. É transformador, tá, linda? Sério, de verdade. Porque as pessoas falam, imagina, mas não é imagina. Se ela te magoou, se ela fez alguma coisa e ela te pedir desculpa, você não responde como se ela não precisasse pedir. Diga pra ela assim, obrigado por pedir desculpa, é isso mesmo, não faço de novo. E tá desculpada. Com e ressalvas. Isso. É isso. Então vamos lá pro Próximo próximo. e-mail. Vamos para o próximo. O nome é Gente, desculpa, ficou muito grande. Perfeito. Oi, mozões, tudo bem? Oi! Mozões é que é muito. Me chamo Beto, tenho 24 anos e tô no 6º período de publicidade. Coitado. Força, Larga. força. Não melhora. Força ao ícone. Força e não melhora. Já posso trabalhar com vocês no Pod. Quando a gente tiver verba pra pagar, a gente Com vai contratar. catarse, né? Vai. A verba do catarse. Importante Tá bom. lembrar. Atualmente passo por alguns conflitos na minha família. Infelizmente, eu sou o único com renda fixa numa casa onde moram 4 pessoas no total. Eu tive que me tornar o homem da casa. Muito cedo, porque já fazem alguns anos que minha mãe ficou desempregada e isso fode com o meu psicológico, porque muitas das vezes eu não consigo suprir as necessidades básicas aqui de casa, as contas não fecham, fico no vermelho. A 4ª pessoa daqui de Entendo casa super. é um primo com 28 anos de idade que não faz absolutamente nada, nunca trabalhou na vida e a gente é obrigado a sustentá-lo porque o pai e os irmãos estão cagando e andando pra ele. Quem o criou foram meus avós que moravam na casa onde a gente vive hoje, aí ele ficou com a ente tipo móvel velho, sabe? Ficou com a gente tipo móvel velho, sabe? Nós dividimos o mesmo quarto e vivemos em conflito, pois eu não aguento mais olhar pra cara desse marmanjo que usa a internet que eu pago e toma banho e bebe da água que eu também pago. Há quem diga que ele tem algum distúrbio mental, o que eu não acredito porque tem muita gente com coisas mais graves e estão trabalhando em áreas PCD. Infelizmente, sou obrigado a dividir o mesmo quarto que este ser e não posso trazer ninguém para passar a noite comigo porque tenho privacidade zero. Eu já conversei com minha mãe a respeito e falei que iria sair de casa caso ela não desse um jeito de pôr ele para trabalhar ou coisa do tipo. Aquelas mimadas. E ela não botou fé na minha cara. A minha maior indignação é porque eu trabalho desde os 17 anos, mudei meu turno de escola para noite, de dia, entregava quentinha de restaurante. Desde então eu nunca parei de trabalhar, saca? Me deem uma luz. Caralho. Nossa, amigo. Posso começar? Porque eu entendo bem o que é esse rolê. Eu também Vai. entendo, mas pode falar. Tá? Eu acho que Tá assim, entendendo, né? de começo,
O fato de você estar bancando sua casa e ser uma pessoa responsável dentro disso é uma bosta. Principalmente quando as perspectivas não permitem que você faça o que você quer fazer da sua vida. Eu acho que é um processo que, infelizmente, a gente passa. Eu também passo por esse processo há bastante tempo, por questões diversas, em alguns momentos parecidas, mas, enfim, são outros rolês. E eu acho que, assim, querendo ou não, é foda. Mas é o tipo de briga que eu acho que depende muito do momento você comprar ou não. Então, assim, tem momentos que vale a pena você comprar essa briga pra ter liberdade, ter autoridade nesse sentido, mas em outras é importante você entender que é o funcionamento coletivo, sabe? Se você tá podendo proporcionar isso pro coletivo, entenda como uma coisa boa pra você. Porque eu acho que você não tá crescendo sozinho e não tá podendo fazer isso sozinho. Tipo, você tá fazendo sozinho, mas assim, você tá proporcionando bem pra outras pessoas. Tendo dito isso, quantas vezes você for entrar em embate por conta desses pontos, você ser muito intransigente, pior vai ser pra você. Por quê? Você vai chegar nessa questão 1, 2, 3, 4 vezes, vai te incomodar e vai ser uma coisa que não vai diminuir em você, isso só vai crescer. E assim, você precisa ter esse tipo de preocupação nesse nível na sua cabeça agora? Será que você não tá esgotado mentalmente de ter que ter essa responsabilidade? Será que não é importante você entender que o que você já faz já é muito grande, que você pode simplesmente relevar em alguns momentos? É foda você ter que fazer isso e relevar e não ter a sua independência, mas assim, é processo, sabe? A vida é feita de processos. Você tá vivendo um processo agora que pode ser que dure muito, pode ser que dure pouco, mas assim, entender que é um processo. Ele tá com 27 anos, é? 24. E ele 24. trabalha desde os 17. Caralho. 24, trabalha desde os 17, sustenta um que já tem 28. E tu sustenta Isso. toda a casa, uma casa Pela de 4 matemática pessoas. bate. Matemática tá exata aí. O que eu ia falar é o seguinte, quando eu morava ainda em Recife, eu lembro muito bem disso. Eu trabalhava na rádio e eu saía de casa para a faculdade 7 horas da manhã e muitas vezes eu voltava para casa 10 horas da noite. Assim, porque eu emendava a faculdade, depois eu ia pra rádio, aí a rádio tinha um trabalho externo que eu tinha que fazer, ou tinha um programa que era noturno, eu tinha que acompanhar e tal, e eu chegava 10 horas da noite em casa, muitos dias, assim, 5 dias na semana, todos os meses. E muitas vezes eu fui a única renda que tinha em casa também, sabe? E quem pagava a internet era eu, quem complementava o aluguel era eu, porque meu pai dava uma parte, enfim. E eu morava junto, eu, minha mãe e meu irmão, isso nessa época. E quantas vezes eu chegava em casa, eu saía 7 horas da manhã, meu irmão já estava sentado no computador, que era um computador só pra casa, né, daquele computador grande e tal, de mesa. Tava sentado, eu voltava 10 horas da noite, meu irmão estava sentado na mesma posição que ele tinha ficado 7 horas da manhã no computador, Com a sabe? mesma roupa, só com os Com a pratos do mesma lado. roupa, com os pratos do lado e lá sentado no computador olhando o Orkut, que era o Orkut na época, né? Ave Maria. E eu cheguei no meu limite, um dia eu cheguei no meu limite quando eu cheguei em casa e eu disse assim, pô, eu vou precisar usar a internet, que eu preciso mandar um e-mail, eu preciso fazer um trabalho da faculdade, meu irmão, pera aí que eu tô usando. E ele tinha passado o dia inteiro no computador. Eu disse, não, pera aí não, porque quem paga essa internet sou eu. Ele não teve demora, ele levantou, pegou o computador e estraçalhou o computador inteiro no chão. O Meu quê? Quebrou o computador Acho inteiro que no chão. temperamento. Exatamente, temperamento explosivo. E aí eu disse, mas como assim foi feito isso e tal? E ele começou a brigar, foi uma briga horrorosa. Enfim, só depois que teve paz, assim, foi quando eu tive que chamar a polícia. Ele Meu chegou nesse Deus. extremo. Ele era mais novo ou mais velho? Mais que novo, você? 2 anos. Eu tive que chamar a polícia pra tirar ele de casa. E aí veio o meu pai, levou ele embora e tal, e aconteceu isso. Mas isso foi uma coisa de extremo, entendeu? Eu acho, a pessoa que tá aí do e-mail, você tem que cuidar muito pra não chegar nesse extremo, entendeu? Porque isso foi uma coisa extrema que aconteceu Sim. na minha vida e que me marcou muito e que gerou muitos problemas isso, sabe? Esse inteirinho, assim. Eu acho que você tem que procurar... O que o Caco falou é perfeito o que o Caco falou, entendeu? Mas a minha vida começou a andar muito... e eu consegui sair desse ciclo vicioso e desse momento onde eu me encontro. Quando você tava falando ali que eu mantenho a minha casa, etc e tal. Eu já falei com a minha mãe não deu nenhuma solução, etc e tal. E aconteceu a mesma coisa comigo.
E só começou a andar pra frente quando eu realmente tomei coragem e disse assim, pô, esses problemas dessas pessoas não são necessariamente meus problemas, entendeu? Eu tenho que viver a minha vida, senão eu tô aqui me acabando nesse lugar. E você tem que... Às vezes a gente se preocupa muito em não magoar as pessoas, não magoar os outros. E a gente acaba se magoando e se anulando muito, entendeu? E a gente não pode ser assim. Porque senão, se você ficar doente, se você chegar num nível de extremo como eu cheguei nesse ponto, quem é que vai manter a casa de vocês? Quem é que vai se manter vocês? Quem é que vai manter você? Entendeu? Eu sei que é um pouco egoísta falar isso, mas eu acho que a gente primeiro tem que se amar para poder amar os outros. Mas egoísmo não é sempre ruim. Egoísmo é necessário. Exatamente, né? E eu acho que isso é necessaríssimo. Eu não sei qual é o nível de dependência ou o nível que você pode se afastar das pessoas, assim. Talvez você não precise se afastar totalmente, mas talvez você possa morar com um amigo e continuar ajudando a sua família, entendeu? Para você sair de um pouco do ambiente e olhar com outra perspectiva. Talvez você não precise fazer isso. Você pode simplesmente fazer uma viagem, sabe? Marcar um dia com os amigos, ir pra praia ou fazer uma coisa e ver de outra perspectiva também as coisas. Eu sei que falando parece fácil, mas são coisas que funcionaram pra mim, entendeu? Pra eu me colocar nesse ponto. Então, quantas vezes tinha uma amiga minha que ela tinha uma casa em Porto de Galinhas, ela disse, vamos passar o final de semana em Porto de Galinhas. Claro, né? Porto de Galinhas e tal, Pernambuco, blá, 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 praias paradisíacas. Mas eu ia pra Porto, aí eu começava a conversar com ela e começar a perceber coisas que estavam acontecendo na minha vida que eu só conseguia a partir daquela distância. E era distância de poucos dias, entendeu? Então, tudo que eu tenho pra falar é isso que eu tô falando aqui. Eu acho que você tem que começar a pensar em você e ver quais são as suas possibilidades. E nunca mesmo, nunca ache que você não vai conseguir. Porque a gente consegue. Se a gente quer, a gente consegue. Sabe? Porque eu saí de um ambiente, de um lugar como esse, e assim, aconteceram coisas muito piores. É porque eu não vou expor aqui, porque meu irmão pode ouvir a qualquer momento, e ele vai criar uma confusão com isso, mas aconteceram coisas muito piores dentro desse momento aí, e hoje eu tô aqui pra contar essa história, entendeu? Então, tipo, é isso, melhora. As coisas melhoram, amigo. Eu só queria falar uma coisa meio importante, ó, eu vou fazer advogada do diabo esse negócio inteiro, mas é importante. Que eu vi que você falou em algum momento do e-mail que alguém te falou que ele tem algum tipo de problema de deficiência, eu entendi que você quis dizer isso, e que você não acredita nisso porque você vê outras pessoas com deficiência conseguindo trabalho. Eu não sei porque as outras pessoas que moram na sua casa não têm trabalho, tá? Porque existe uma gama de coisas que fazem com que vários brasileiros não tenham trabalho. A gente precisa lembrar disso. Às vezes as pessoas não estão assim de propósito. E, primeiro, gente, é importante lembrar que a gente não pode, tipo assim, simplesmente desconsiderar quando alguém tem algum tipo de deficiência. Eu não sei se o seu... É primo dele? É primo. Primo, né? Eu não sei se ele foi diagnosticado, se é uma coisa comprovada e tal, mas, assim... Não tô querendo... A sua situação não é menos difícil por conta disso. Mas também existe a situação dele. Às vezes, a gente tá pensando num marmanjo de 28 anos, mas às vezes é uma pessoa que não consegue de jeito nenhum trabalho porque tem algum tipo de condição e a gente sabe que a gente vive num país preconceituoso, entendeu? Então, assim, é uma situação muito delicada. Eu só tô lembrando isso porque com certeza tem alguém que escuta o POC em algum momento e que passa por uma situação parecida, né? Então, lembrando que nem sempre é sua culpa se você não consegue um emprego. A gente vive num país mega preconceituoso. E que tem muita gente desempregada também, muita né? gente, muita gente. Muita gente desempregada. E só pra lembrar disso, mas eu acho que vocês já mataram a pau o restante, assim. É uma coisa que ele precisa... É igual você falou, tipo, o Hilário falou, é uma questão de, muitas vezes, você pensar se não vale a pena, você arrumar um cantinho, eu não sei quanto você ganha, né? Tem tudo isso. Pô, o Brasil é um lugar foda. Mas, tipo, às vezes... sabendo que se ele saindo de casa, ele vai ter que se verdade. manter também. Porque é mais difícil, né? Que não vai ser mais é a mais mesma difícil. Da casa. Então, é por isso que eu ia falar, tipo, às vezes de você, sei lá, dar um prazo, entendeu? Se for o caso dele ser só uma pessoa que tá lá meio, né, encostadona mesmo, falar assim, ó, é o seguinte, eu vou sair de casa daqui a tantos meses. Sabe? Dar um ultimato. E aí eu vou poder mandar tanto pra vocês porque eu vou ter tanto disponível pra mim. Até lá, vocês precisam arranjar um jeito, fulano vai ter que trabalhar. Sabe? Se for o caso dele realmente ser só uma pessoa que tá lá de folgadão, ultimato é aquele famoso ditado da sua avó. Quando a água bate na bunda, você vai ter que boiar. As pessoas começam a correr. É isso aí. E eu acho que um ponto
relevante também pra deixar claro, né, numa situação como essa, onde você tá bancando sua casa, bancando as contas e tudo mais, você não é super-homem, não é sua obrigação salvar o mundo, não é sua obrigação salvar as pessoas, e por mais que esteja na sua mão no presente momento, não é errado você chegar pras pessoas e falarem, olha, eu preciso de ajuda. Eu não O momento aguento que mais. está acontecendo, eu preciso de ajuda. Por quê? É importante que isso seja vocal, porque muitas vezes as pessoas acabam realmente se acomodando, mas não se acomodando na maldade. Mas é porque dentro da estrutura fica mais fácil, falta um pouco de ímpeto também. Então, assim, lembrar que você não é super-homem, que você pode pedir ajuda e virar e falar diretamente, olha, eu não estou dando conta, não tá me fazendo bem pra saúde mental, não tá fazendo bem pra as minhas relações, não tá fazendo bem pra mim enquanto pessoa. O que vocês podem fazer pra me ajudar, uma vez que eu tô ajudando todo mundo? Eu acho que deixando claro isso também é um salto pra melhorar as coisas. Isso. Bora pra próxima. Vamos pergunta. lá. Amizade colorida de 3 anos. Olá, minhas POCs. Amo todas vocês. Me chamo João, tenho 22 anos, Sol em Sagitário, Lua em Gêmeos e Ascendente em Peixe. Loucura, hein? Ascendente em peixes, tudo. Tenho muita vontade de conhecer vocês. Me chama pra assistir o podcast e obrigado por fazer minhas idas e voltas do trabalho mais alegres. Então vamos à história. Tenho uma amizade colorida com um taurino há mais de 3 anos. No começo só marcávamos pra transar e sempre era de 3 em 3 meses. Gente, mais de uns tempos pra Que cá pontual. estamos nos vendo com mais frequência, praticamente toda semana. O mais incrível é que antes era só sexo e pronto. Mas agora, depois do sexo, a gente fica agarradinho e conversamos sobre tudo. Temos os mesmos pensamentos e as ideias sempre batem. Isso me fez pensar em namorar, mas acho que ele só quer amizade colorida mesmo. Até porque ele é mais velho, 30 anos. Acho que deve ser por conta do momento das nossas vidas. Eu estou iniciando minha vida profissional e tal, e ele já está mais estável. Mas eu sinto que poderia rolar algo mais sério. Vocês acham que devo me abrir com ele, mesmo sabendo que ele só quer amizade? Observação. Ele também foi o primeiro cara com quem fiquei. Observação 2. Tenho medo também de ser coisa da minha cabeça, essa coisa de namorar, pois nunca namorei. Qual que é o signo dele? Sagitário. Sagitário. Bom, Sagitário pegando um taurino, né? É exatamente meu relacionamento. Bom, Não, mas é que assim... eu acho que... Pera. Tudo que ele falou, ele criou na cabeça dele. É, Não exatamente. existe. Em momento Sim. algum o cara falou Era pra o que ele eu só ia quer falar, amizade. O conselho Era o da que eu ia Bárbara falar. cabe de novo aqui, né? Se joga, meu. Exatamente. É. É óbvio que Vai você lá tem que e conversar conversa. com ele. Conversar. Tem que Sim. falar, tem que se abrir. Mais uma vez, se você não falar, você sempre vai ficar se perguntando por que você não falou. Esse cara, sei lá, pode estar afim de você, pode estar afim de um relacionamento e pode estar na mesma moeda que você tá, na mesma rua que você tá, pensando, meu Deus, será que ele quer? Será que... Né? You never know if you never try. Lógico. Então, assim, cara, joga as cartas na mesa. Medo de quê? Medo de não? Cara, Você o vai famoso sofrer, mas não vai- você já ó, tem, força. né? E sabe por quê Exatamente. também? Vai passar. Porque se você continuar ficando com ele, sem vocês conversarem, sem você saber se ele tá afim de coisa mais séria, vai chegar uma hora que você vai se apaixonar, e aí não vai rolar, e aí você vai se decepcionar muito mais do A que se decepção vai vocês... ser muito Exatamente. maior. Porque se vocês conversarem agora, você vai sofrer Exato. muito mais se você tiver muito mais apegado depois e não der certo, do que se vocês conversarem agora, alinhar a expectativa e é isso aí. Eu acho que acho que é projeção nesse sentido, né? De, tipo, evitar fazer projeção em cima de coisas que você não sabe. Projete em cima do que você sabe. E eu acho que, assim, o fato de você estar numa relação, né? Uma amizade colorida de 3 anos e tudo mais, novamente, modelos de relacionamento são vários. Não quer dizer que pelo fato de você estar ficando com a pessoa há 3 anos e não ter sido delimitado algo sério, que vocês não estão vivendo alguma coisa. O fato de não ter o título que todo mundo espera e todo mundo sabe que é o premeditado, é o ideal. O fato de ter um título, cara, foda-se, é um título, sabe? A gente se prende muito a querer botar tudo em caixa e teorizar a coisa toda. Se pra você o fato de botar em caixa é importante, senta e conversa. Mas se não faz sentido, apenas vive, sabe? Deixa rolar a situação toda, aproveita isso como é e não tenta teorizar muito uma coisa que não precisa ser teorizada. Porque eu me pergunto o que mudaria Uhum. se ele chegasse e falasse, aí, vamos namorar? O que você iria fazer de diferente que você não pode fazer agora?
Tipo, seria chamar pra, sei lá, pra comer fora, pra ir no cinema, pra ir fazer tal coisa? O que exatamente... Muda, né? É, o que você acha que mudaria caso vocês estivessem namorando? E por que talvez não tentar fazer logo agora? Tipo, pelo que eu entendi, eles se encontram pra transar? É isso? Sim. É. Começa a chamar pra fazer outras coisas. Exato, muda o Terminou de formato. fuder, vamos comer um lanche? É um bom... Já é um bom- resolve. Ai, que tudo! E eu acho que assim, eu acho que o grande medo nessas situações é quando você coloca a palavra namoro, compromisso no meio, a situação muda. Não quando ela vai começar a virar um compromisso ou um namoro de verdade. Mas quando você coloca a palavra ali no meio. Então eu acho que o medo dele é tipo, meu Deus, quando eu falar a palavra, vamos ter um compromisso, talvez as coisas podem mudar. E talvez Ele vai me seja largar, esse o medo de tipo assim, ele não tá nessa fase, e aí ele não querer namorar, mas aí o cara pode querer continuar do jeito que tá. Só que aí pra ele vai ser difícil continuar do jeito que tá. Tem muito disso, né? Não, e outra também. Vocês estão ficando sério. Vamos Eu botar odeio assim. isso. Eu odeio Eu sou também. muito contra as pessoas que Mas vamos ficam lá, mas sérias. eles não têm rótulo. Se vocês estão ficando sério há 3 anos. Então ele não tá ficando. Ele tá ficando com alguém? Isso a gente precisa saber. Ele tem também. outros Pô, contatos. meu, 3 ele anos, sai com outras sabe? pessoas, Ele você gosta de não ficar com você, sabe. né, amada? Ninguém obriga. Porque pelo que ele falou, o relacionamento evoluiu. Porque É. antes eles só transavam e iam Evoluiu. embora. E agora eles são de Agora eles carinhozinho transam, eles e tal. conversam, etc, entendeu? Transam e Agora- conversa. Transam Transa e e depois conversa. conversa. Agora fuma um cigarro. Sabe o que eu Uma acho? pizza. As Depois coisas de já... 2 anos, você pode pedir um copo d'água. Ai, eu amei. Depois tomar Amigo, um então banho, talvez 2 anos e meio. Então daqui a 3 anos a gente descobre se vocês pegaram na Isso, mão. aquela. O Fih falou de mudança, mas já mudou. Se o seu sentimento mudou, se a sua vontade mudou, o relacionamento já mudou. Porque o jeito que você tá lidando com ele já mudou. Pra você já tá no Não outro é? patamar. Não né? é verdade? Exatamente. Então, assim, fala pra você. Se joga. Pra você resolver esse negócio. Se você tá com vontade de falar, é porque você tem que falar logo, resolver. Aí o que acontece? A gente tem medo do quê? Vou ser sincera, que é o meu medo, porque já aconteceu comigo várias vezes também. Você vai lá e fala pra pessoa, então, eu queria namorar você. A pessoa fala, então, mas eu não, tchau. E vai embora. Não, mas é verdade, Nossa. pode acontecer, não é? Aí a pessoa, tipo, fala assim, mas eu não quero continuar Sim. com você Não, mas assim. acho que esse é o medo mesmo. Isso, só que assim, é um medo irracional. Porque se você se forçar a ficar num relacionamento que tá faltando alguma coisa pra você, que você queria mais alguma coisa e etc., vai ser ruim também, não é gostoso. Você vai estar, às vezes, se privando de conhecer outras pessoas que iam falar sim pra você em 2 segundos. E aí é doloroso na hora, mas passa. Mas o que o Anderson falou eu achei muito genial, porque, meu, a gente, realmente, o que tá faltando? Tipo, seja mais orgânico, tenta fazer as coisas serem mais orgânicas. Se você vê que ele tá indo na sua, assim, que ele quer fazer outros rolês, né? Eu lembro sempre, a gente tem 2 amigos, o Perosso, né, que ele sempre fala que ninguém pediu ninguém em namoro. Do nada, eles, de repente, estavam namorando. E aí, tipo, eu acho mal bonitinho. E é bem isso mesmo. Você não precisa, sei lá, ir lá e colocar um papel, um documento, assine aqui, agora você Vai está namorando vivendo, né? comigo. Vai vivendo. Chega lá, vocês chegam lá. E eu acho que vem muito da idiotice de relacionamento que a gente vê de imagens projetadas em filme, comédia romântica principalmente, que é essa coisa do tem que ser de tal jeito, tem que ser de tal jeito, tem que ser de tal jeito, não pode falar. Eu acho que assim, manter esse tipo de pensamento de eu não posso falar, eu não posso dar tal passo, eu não posso isso, eu não posso aquilo, com medo de estragar o que você tem, é o primeiro passo pra acontecer uma cagada. Acho que Ele Não Está Tão Afim de Você fala, inclusive, sobre isso. É um filme bem água com açúcar, bem bostinha, mas é sobre isso, assim, sabe? Se você não deixar claro como você se sente, o que você quer, ninguém vai poder fazer isso por você. Então, faça. Isa. Não, eu queria falar que eu achei o comentário do Caco, a hora que ele falou que a gente tá tentando colocar isso numa caixinha, mas que claramente já tem alguma coisa ali, né? Tipo, Sim. são 3 anos, não são 3 meses, nem 3 dias, nem 3 semanas. Então, assim, eu acho que a questão vou voltar nisso de novo, a conversa, é você mapear o que tá acontecendo, porque às vezes tem que ver o que ele quer também, e assim... Acho que vai ser tudo uma questão de conversa mesmo, de mapear, entender o que ele espera. Eu acho que também você não tem que se sujeitar a isso só porque você gosta dele, se você não quiser também. Mas também que se vocês acharem um jeito que funciona pra vocês e que siga desse jeito, ou que vocês tomem o passo de
transformar isso num namoro fechado ou aberto, assim. Eu acho que já existe alguma coisa aí, né? Eu acho que a questão é só entender o que é essa coisa e entender como pode ficar mais frutífero pros dois lados. Frutífero. Conversem. Anderson, quer falar alguma coisa a mais? Não, tipo, Acho que é isso. eu realmente, assim... Acho que eu não entendi exatamente o que é que ele não tem agora o que é que não tem no... O status, talvez. É que se for só isso, tipo, é até um... sei É lá. até uma besteira, né? Será que uma é um besteira, egoísmo né? também? Porque, né? tipo, não é quando... Se você tem esse tipo de relacionamento com ele agora, que é se ver, rolou ali à noite, depois volta cada um pra um lado, e de uma hora pra outra você chegar e perguntar, você quer namorar comigo? Eu não sei se vai mudar. Talvez saia correndo. Eu não sei se vai mudar tanta coisa assim de uma vez. Agora que a gente já se conhece há 3 anos. A gente vem fazendo Né? isso. Porque assim... Agora que você pediu, vamos namorar, agora vamos começar a fazer um monte de coisa de uma vez só. Só porque agora a gente tem esse status. Ela já Começa se conhece. tentar 3 explorar anos é agora. mais tempo que você conhece muita gente eu na sua acho, vida. eu acho Sim. que ao invés de você pedir em namoro ou conversar sobre isso, você Tenta pode fazer o testar- que ele já quer fazer com Exatamente. ele. Exatamente. Em vez de só fazer sexo, você diz assim, vamos no cinema, não sei onde, testa pra ver se vai rolar isso. É Se verdade, rolar, é uma boa dica. Testa. Vamos no cinema, ou vamos jantar, ou vamos no parque, ou vamos fazer alguma coisa. Quer conhecer meus pais? Não, mentira. Vai testando que eu acho que vai dar rock, vai dar certo. Quer assinar seu nome do Vai lado dar do meu numa rock. certidão que vai valer? Pro resto da É sua isso. vida, vai alterar seu nome e todos os seus status daqui pra frente. É isso. É isso. Gente, lemos 4 e-mails, né? 4 ou 5? Exato. Tem mais 4. alguns e a gente deixa por uma Isso, próxima. a gente vai fazer mais especiais de e-mail com mais frequência neste programa, porque... Prometemos. E essa roda aqui funciona muito bem. Deixo aqui a provocação a todos para mantermos essa rotina num próximo especial de e-mail. Juntar essa roda de novo, porque foi uma troca muito gostosa. Eu gostei, gente. Filosofamos bastante. Ai, foi- gente, eu odiei. Não quero mais saber de Brincadeira, vocês, só tô a indo gente embora. É verdade. Mesmo que eu tivesse odiado, eu moro aqui, então eu sou obrigadíssima. E é isso. No caso, ela tá isso. amarrada respondendo. Eu sou obrigada a ver essas POCs toda Vamos. semana. Alguém tem dica das POCs pra dar? Não. Eu tenho. Vai. Assistam Fleabag no Amazon Prime. Essa Fleabag. série é perfeita. Eu acho que nenhum de vocês falou até hoje os episódios que eu ouvi. Não, porque eu não assisti. É muito engraçado, entendeu? Tem muita coisa de vivência feminina muito legal, além da Fleabag. Ela é uma personagem diferente, assim, pessoalmente eu não me relaciono muito com ela, eu me relaciono mais com a irmã dela. E é muito legal você ver uma série de comédia falando de uma perspectiva feminina, é uma coisa que a gente vê muito pouco. Então, por favor, assistam Fleabag. Boa. Dessa vez eu queria indicar o meu Instagram. Isso. Brincadeira. Vai, Brincadeira, eu mal posso. por favor. Não, brincadeira, não, gente. Passem seus Instagrams aqui todos, É. vai. Não, brincadeira, Anderson. mas eu queria indicar o meu canal. Aquele não mudou muita coisa. Tem que Não, mas eu indicar indico mesmo, é muito o seu maravilhoso. canal. Sim. O Caco já indicou. Já indiquei. É, a gente é fã. Inclusive, quem não se inscreveu ainda no meu canal, também, por favor. Aproveitando essa deixa aí. Instagrams, meninas. Pera que eu tenho uma dica, tá? Tá bom. Não, é verdade, eu tenho mesmo. Ontem eu vi a estreia do filme A Vida Invisível, que é muito, muito lindo. É um filme nacional. E ele tem uma participação especial da Fernanda Montenegro até, mas ele tem um elenco maravilhoso e é um filme lindo, com uma história incrível. E ele foi o filme que o Brasil tá apostando aí pra levar o Oscar. E ele é muito, muito, muito lindo. Eu fiquei muito emocionada. Ele vai estrear, se não me engano, dia 31 de outubro no cinema. E vejam, eu já sei que os meninos aqui no POC sempre falam de apoiar cinema nacional. É muito importante, principalmente no momento Sim. político que a gente tá vivendo. Principalmente pertinho da estreia. Então vão, porque vocês vão se emocionar muito. Eu chorei para caramba. Eu quase morri de Arrasou. tanto chorar. É isso. Instagrams, Anderson. O meu é Anderson RVS. O meu é Meteoro, como vocês sabem, pelo A amor gente de vai fazer- Deus. O Da nosso. paixão. O nosso é Fibortoloto. É caco.bapt, BAPT igual partido. José Melo, com H no José. Bárbara. O meu é underline Bárbara Clé, CLE. Isa. O meu é Isa Puríssimo, ISA, superlativo de puro. Superlativo de puro. Chique. E esse foi o Chiquérrimo. episódio. É isso, Gente, é gente. isso. Beijos. Obrigado. Mandem mais Muito e-mails. obrigado, Anderson, Bárbara. Mandem mais e-mails para... Imagina.
pocdecultura@gmail.com. Repetindo, pocdecultura@gmail.com. Aguardamos vocês no Chiquérrimas. próximo e-mail. Beijos! Beijo.